Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós iremos resolver uma equação diferencial linear utilizando o fator integrante. A equação que iremos resolver será dy dx mais y mais x igual a zero. Para resolvermos, nós devemos comparar com a forma padrão, equação diferencial linear. Veja que na forma padrão, nós temos um termo que depende de apenas de x do lado direito, e do lado esquerdo nós temos uma diferencial acompanhada do expoente 1, assim como temos aqui. Nós temos uma expressão p de x que multiplica y. Nesse caso eu tenho y e a expressão p de x também pode ser 1. E tenho um x do lado esquerdo. Nesse caso eu devo passar o termo x para o lado direito. E assim terei dy Veja que agora eu tenho a equação diferencial linear na sua forma padrão. É importante que, para que uma equação diferencial seja linear, nós não tenhamos termos do tipo y² ou y vezes a sua própria vezes a derivada dy dx. Assim, nesse caso, como ela está na forma padrão, p de x é igual a 1. P de x é importante porque nós devemos utilizar o fator integrante. E esse fator integrante é igual à exponencial da integral de p de x em relação a dx. E assim vemos que como px é igual a 1, eu tenho a exponencial e integral 1 em relação a dx, que será igual a e elevado a x. Na integral temos também uma constante aqui, mas nós iremos representar as constantes somente no final. Já que é uma constante arbitrária, eu posso acrescentá-la apenas no final. Como nós já encontramos o fator integrante, devemos agora multiplicar a equação diferencial que está na forma padrão por esse fator integrante. Teremos então e de x vezes dy dx mais e de x vezes y igual a e de x vezes menos x. Perceba que esse termo todo pode ser reescrito de uma forma mais simples agora, como derivada de ex, y, em relação a x. Por quê? Pela regra do produto, temos que essa derivada de exy em relação a x será igual aqui a derivada do primeiro termo, e elevado a x. Derivada de e elevado a x será 1 e a x vezes o y, mais o primeiro termo, ex, vezes a derivada do segundo termo, vezes a derivada de y em relação a x, assumindo que y é a função y de x, ou seja, que y dependa de x. E então temos exy mais ex dy dx. E esse termo é exatamente este termo. Assim, podemos representar dessa forma mais simples, igual a ex menos x. Passamos o sinal menos para frente, ficamos e vezes x. Agora eu vou manter dxy em relação a menos exx e passar o dx para o lado esquerdo multiplicando. Integrando ambos os lados, aqui nós teremos simplesmente exy menos integral de e a x dx.
Para integrar a expressão do lado direito, devemos utilizar a integração por partes. Lembre-se que, pela integração por partes, a integral de u dv. E como podemos escolher qual termo será du e qual termo será dv? Temos uma regrazinha de bolso simples em que du é uma expressão mais simples que u e que dv é a expressão mais fácil de integrar. Nesse sentido, se fizermos que x seja igual a u, teremos simplesmente que, ao diferenciarmos, dx será igual a du, que são expressões simples. E, por outro lado, se atribuirmos que dv é igual a e a x, dx, temos que a integral de dv, a integral dv, integral de ex dx, aplicando a integral de ambos os lados, temos que v é eax, ou seja, eax é uma expressão mais fácil de integrar. Temos uma constante, mas nós vamos representar as constantes apenas no final, já que a constante é um valor arbitrário. Nesse caso, então, vamos representar novamente, menos x é x dx. Estamos atribuindo x, u, e esse termo todo, dv. Então, temos exatamente essa fórmula. Ela é igual a menos u é igual a x. Então, onde eu tenho u, eu vou reescrever como x. E v. V nós vimos que é igual a e elevado a x. Menos integral de v, em que v é e elevado a x. Vezes du. Du igual a dx. Resolvendo, teremos exy igual a menos x é x, menos integral de ex dx será simplesmente ex, mais uma constante c, que agora vamos acrescentá-la, uma constante c arbitrária. Nós não acrescentamos antes porque estamos trabalhando com várias integrações. Aqui no final não vamos necessitar mais integrar. Agora, para encontrarmos a solução, basta isolar y. Para isolar y, eu devo passar e elevado a x que está multiplicando, dividindo. E por x, terei 1 e 1. E assim eu tenho que y é igual a menos x mais 1 menos c e a menos x. Podemos conferir essa solução substituindo na nossa equação inicial. Derivada de y é menos x, mais 1 menos c é a menos x. Como c é uma constante qualquer, nós podemos, para simplificar, colocar mais, já que c pode ser uma constante negativa ou positiva. Então, eu posso escrever dessa forma, mais y igual a toda essa expressão, mais x. Perceba que só substituímos os termos dy dx e o termo y. Derivando essa expressão primeiro em relação a x, terei menos 1 menos c é a menos x, menos x mais 1 mais é a menos x mais x. Resolvendo, menos com menos, 0. Esse termo e esse termo são exatamente os mesmos.
0, menos com menos. Então, toda essa expressão será igual a 0. E a expressão na sua forma inicial era igual a 0. Então, de fato, y igual a menos x mais 1 mais ce a menos x é uma solução para essa equação diferencial. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.